Amigos, estamos de volta, o Vem Pra Rua também tá de volta. E inúmeras expressões políticas daquilo que a gente chama de direita estarão de volta às ruas no dia 4 de junho, ou seja, não este fim de semana, o próximo. E eles estão de volta nas ruas pra quê? Eu não gostei da coletiva de imprensa que o Dallagnol deu, porque o Dallagnol foi muito vago. Ele ficou fazendo discursos de revolta, mas ele não passou o que precisamos fazer, o que precisa ser feito. E toda vez que você vai fazer um ato político, você precisa saber o que você quer e o que você vai fazer para obter o que você quer. Isso são as coisas mais óbvias. O que nós queremos? Temos que deixar muito claro o que nós queremos nas ruas no dia 4 de junho. Nós queremos brecar o projeto de censura que vem a ser o PL 2630, ou a tentativa de passar ele lá no STF, a tentativa do Xandão de tocar isso. Nós queremos brecar a perseguição a políticos opositores, como fizeram com o Dallagnol, e inclusive incentivar a Câmara dos Deputados a reagir a essa invasão das prerrogativas dela. 3, nós queremos acabar com esse projeto que passou, foi sancionado, está vigente, que é o projeto que restringe a atividade artística, cultural e do humor, que basicamente institui a ditadura do politicamente correto em quase todas as instâncias da vida humana, que basicamente pegou agora como vítima o Léo Lins, que virou um semi-presidiário, só por fazer piada. Nós queremos lutar de forma bem clara contra a taxação que está vindo aí, com uma espécie de nova CPMF, que é uma taxação da classe média que o governo Lula vai botar no rabo de todo mundo. Se a gente conseguir andar com essas 4 coisas, que são 4 coisas muito óbvias, e que estão dentro da lógica que foi colocada como um ótimo de justiça, liberdade e democracia, nós vamos dar um freio, não só no Flávio Dino e no governo Lula, mas também no Alexandre de Moraes. Não é uma manifestação que está pedindo impeachment do Lula, até porque nós não vamos conseguir impeachment do Lula agora e nem temos força para isso. É a primeira vez que grupos tão diferentes voltam a sair às ruas. A última vez que isso aconteceu foi em 2018. É muito tempo. Então é gente que pensa diferente, gente que já brigou muito entre si. Só o fato dessas pessoas estarem topando se tolerar e colocando diferença de lado pra ir à rua enfrentar esse governo, já é uma baita de uma vitória. Ah, Renan, vai ter gente xingando vocês. Não na rua, porque o hater ele não existe muito na rua, na internet ele existe. Eu digo, vai ter Kim Paim lá na Austrália falando besteira, vai ter alguns bolsonaristas mais idiotas querendo dividir a galera. Sim, porque essas pessoas não vivem da união, elas vivem da divisão. Quanto mais divide, mais chance eles têm de aparecer. Agora a gente não tá com medo deles e nem acho que ninguém tem que ter. O importante é que os organizadores conversaram entre si e tá pactuado que eles têm que se unir. Outra coisa, que é a parte do o que nós não queremos da manifestação. Manifestação não pode ser culto à personalidade, nem ao Bolsonaro, nem até o próprio Deltan, que vai surgir, que as pessoas vão ficar cultuando o cara como se fosse um deus. O Deltan foi um injustiçado e era um aliado que nós tínhamos e temos, não só na Câmara dos Deputados, mas nessa luta toda. Ele não pode ser convertido num santo, como sempre tem as pessoas que fazem isso. Outra coisa que não pode ser é palco para que as pessoas fiquem cumprindo o papel ridículo de vingadores do Bolsonaro, ou de destruidores da democracia, ou de interventores militares. Ou seja, a turma que estava tentando pedir intervenção popular ou intervenção militar, fim do STF lá no dia 8 e na frente dos quartéis, essa turma pode até aparecer, mas defendendo outras coisas, porque a rua é um espaço aberto para todo mundo. Você pode ir lá, mudei de ideia, defendo agora isso que tá na agenda. Beleza, vai lá e defende a nossa pauta. Agora, ninguém vai defender golpe de Estado ou nenhum crime lá. Sob o risco, primeiro, dessa pessoa, caso a gente consiga brecar ela, ter que responder na justiça por isso, e nós já vamos deixar claro, e todo mundo tá combinado nisso, não vai permitir, inclusive fazendo uso da justiça, qualquer grupo que venha pedir intervenção militar ou coisa parecida na rua. E caso a gente não consiga brecar esses malucos, eles tenham sucesso, eles colocaram em risco não só a integridade das lideranças das manifestações, mas a própria oposição ao governo Lula. É tudo o que o Lula e o Alexandre de Moraes estão aguardando. Eles estão aguardando um erro, eles estão aguardando os idiotas se manifestarem, eles estão aguardando o tomataço, vamos queimar imagens disso, daquilo. O que eles não estão prontos para enfrentar é uma oposição inteligente que não caia nas armadilhas que eles querem colocar. As cascas de banana eles vão jogar. Resta saber se a gente vai pisar na casca de banana ou não. Eu acho que não. Acho que as pessoas estão aprendendo com os erros delas. Se as pessoas não pisarem nas cascas de banana, se as pessoas trabalharem com inteligência e souberem demonstrar o que eles querem, o recado vai ficar claro pro Partido Republicanos, pro União Brasil, pro PP, pro próprio PL. E olha só, não adianta tentar se vender pro governo Lula e nesses temas a gente não vai negociar. Se a gente breca esses caras, o governo Lula fica muito limitado no que ele pode atuar. E o próprio STF começa a ver que não será aquela baba que ele estava imaginando. Porque pro STF, a ideia de que, pô, basta eu fazer algo, vai surgir um louco reagindo, aí eu prendo esse louco e chamo todo mundo no pacote de autoritário. Tava um jogo muito fácil, tava mamão com açúcar.
A gente veio aqui para dificultar o jogo. A gente veio aqui para tornar o jogo para a turma do STF muito mais complexo. Que era o jogo complexo que tinha em 14, 15, 16, 17, 18, que era o jogo que eles perdiam e nós ganhávamos. Tamo de volta às ruas para ganhar. E aí esse convite tá feito para você. Vamos pra rua para ganhar essa bodega. Ricardo Almeida. Caramba, você introduziu bem isso aí. Então, eu vejo essa manifestação como um ensaio. Eu acho que é o grande ensaio, uma coisa que você falou, assim, fundamental, foi dizer que esses grupos todos, eles não se falavam. Então, a gente tá vindo aí de um rescaldo de 4 anos de divisões, assim, irreconciliáveis na direita. E não era assim lá atrás. A gente já recebia as críticas dessa mesma galera que hoje é bolsonarista, mas, assim, eles não tinham a força que eles tiveram depois. A gente conseguia se unificar, nós unificamos todo o trabalho em 2015, 2016 em torno do impeachment, e agora a gente tem um grande horizonte de luta, que é a luta contra o governo PT. Porque todos esses projetos que o Renan falou, censura, perseguição a humoristas, a cassação dos inimigos políticos do Lula, e o Lula sim, vamos combinar, né? O Lula já disse várias vezes que queria caçar essas pessoas, ou seja, não é novidade. O Lula começa o governo fazendo um ataque aberto ao Moro, dizendo que o Moro tinha fingido a respeito daquilo que foi a ameaça do PCC contra ele, dizendo que ele ia ficar feliz quando o Moro fosse pra cadeia, ou seja, tomando para si, né, a função de combatente ali, como se ele tivesse na posição, como se ele não estivesse na posição institucional de um presidente da República. Então, esse é um grande ensaio que nós vamos ter. É importante que todo mundo vá pra rua, a gente precisa ter grana para fazer as coisas todas. Nós vamos ter manifestações aqui pelo MBL em diversos estados, não vai ser só São Paulo. Então, por exemplo, eu já estou sabendo da base da nossa militância que vai rolar no Paraná, vai rolar em Santa Catarina, vai rolar na Bahia, vai rolar em Brasília. Ou seja, a coisa está já tomando uma certa proporção. Não vão ser, assim, inumeráveis cidades e pequenas cidades, do jeito que foram as maiores manifestações que a gente fez. Vai ser uma coisa mais localizada. Mas o que é fundamental aí é ver como a manifestação vai se dar. Eu confesso que eu estou muito curioso para ver a manifestação. Ou seja, ter as respostas a essas questões. Vai ter os malucos intervencionistas? Qual vai ser a postura desses caras? Eles vão estar lá muito ostensivamente, né, representados ou não? Vai ter um bolsonarismo histérico no meio da manifestação ou não? Como as pessoas... Sabe, sentir o termômetro do público. Porque quando você sente o termômetro do público, você percebe se ele está maduro para continuar ou se é necessário segurar. Porque assim, também tem um detalhe. Se a manifestação for ruim, no sentido de for ou muito fraca, ou tiverem pautas muito dissociativas, ou a unificação que a gente está tendo começar a virar briga e começar a virar confusão em outros estados, isso é uma coisa que pode rolar, aí a gente já sente que, bom, não tá legal, então é preciso segurar e ver em alguma outra data, reconversar, dialogar de novo com todos os atores. Então, assim, eu vejo como um ensaio. Eu fiz, no news que eu participei com o Jota na segunda, uma crítica muito dura a uma certa... É a perspectiva que acha que a manifestação por si vai resolver as coisas, né? Que você botou as pessoas na rua e a coisa vai acontecer. Não acho. Eu acho que a gente tem que entrar num ataque duplo. Nós temos que ter a pressão popular, botar as pessoas na rua, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter iniciativas dentro do parlamento, dentro até dos tribunais superiores, tentar fazer abrir uma frente de diálogo com esses caras, porque o que é importante, assim, para a queda do PT é que haja uma divisão no sistema político. Porque hoje essa divisão não existe. O PT ainda está muito bem quisto com o sistema e ele está tocando as coisas dele, né? O PT teve uma vitória agora com o arcabouço fiscal, passou com muita facilidade, foram 378 votos a 100 e pouco. Ou seja, passou com muita facilidade isso aí. Então, assim, dizer que o PT está na lona, o PT já era, não é verdade. O governo tem o que fazer, ainda existe uma coesão do sistema político em torno do Lula e cumpre, a nossa tarefa é quebrar essa coesão. A gente não vai quebrar dia 4, mas dia 4 a gente vai começar a quebrar.